E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estou aqui novamente com a Fernandinha, minha companheira de bancada, para falar de um tema super interessante, que é trabalhar com sistemas legados, né, Fernandinha, que é responsável por construir vários sistemas legados aí, né, Fernandinha? Já, né? Me culpando aí de já ter escrito muitos sistemas legados, né? Mas, pô, faz sentido, né? Eu trabalhei muito com sistema legado, né, durante a minha carreira. E, com certeza, os códigos que eu produzi há alguns anos atrás já viraram legados, não é mesmo? É difícil, né? Quase que inevitável, né? É inevitável, é. Estamos aqui também com uma equipe de peso, né? Estamos aqui com, novamente, o Zica, para falar aí com a gente. Diz aí, Zica. E aí, pessoal, também de novo. Vou falar um pouquinho. Eu trabalho com sistema legado, né? Tem de tudo aqui. Tem COBOL, tem sistema legado em React já. Tem todo tipo de tosqueira. Nós vamos conversar bem aí. Vai ser divertido. Aí provando aí que tecnologias novas, né, podem se tornar legadas, né? As novas tem muito. Ih, o povo acha que sabe tudo. Pois é, tipo, é sempre boa pergunta, né? Será que você aí não está construindo um sistema legado? Tenho certeza que isso aí que você está fazendo hoje, bonitinho e tal, já não vai virar um legado semana que vem? E aí, o William, que está aí com a gente também. E aí, William? E aí, Champs, tudo jóia? Então, galera, sou o William, estou aqui na DTI já tem um pouco mais de 4 anos, e desde quando eu entrei aí, iniciei minha trajetória na DTI, tenho atuado em legados. Inclusive, atualmente, eu estou mexendo num legado lá que a Fernandinha deixou pra gente. Aí, Ah lá, de novo. Fernandinha vai Já ser vi meu nome do envolvido, episódio. já vi o meu nome envolvido nesse episódio, 100% do tempo. Esse é um dos famosos aí, né? Dos polêmicos. Estamos aqui também com o Lobato, o Alexandre Lobato. E aí, gente, beleza? Eu também já tenho uma experiência aí com pelo menos uns 2 clientes. Já mexi com SharePoint Server antigo, 2010. Já mexi com Razor. Umas coisas bem, no caso, o legado antigo mesmo. Nem é, tipo, coisa nova feita como legado. Guerreiro. Nossa Senhora. Tá doido. Bacana. Estamos aqui também com meu parceiro de projeto, muitos anos de experiência com legado, me ajudou bastante já. Estamos aí com Gabriel Naves. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel, estou aqui na DTI já faz 5 anos, muitos deles trabalhando com legado. Já fui parceiro de projeto de algumas pessoas que estão aqui, como o William. Foi um prazer trabalhar com ele, com o Lucas, também está sendo um prazer trabalhar com ele. Inclusive, a gente chegou até a montar um grupo de estudo, até uma guilda de sustentação lá no passado, que gerou alguns frutos legais, alguns insights legais. Minha experiência com legado, por mais que seja um tema bem cheio de memorias e contradições, eu gostei pra caramba, me fez mais profissional, mais resiliente, e eu vou adorar essa conversa aqui, viu? Então, eu também tenho experiência trabalhando com legado. Atualmente, o projeto que eu trabalho é com sistema legado também. Então, acho que vai ser uma conversa bem produtiva aí, né? Na hora de falar de legado, a gente tem a impressão que é sempre um trabalho chato e tal, mas tem coisas, eu particularmente acho que tem coisas que você só aprende trabalhando com legado. Então, acho que pode ser uma conversa super produtiva. Mas, para começo de conversa, né? Pode ter alguém aí que está escutando que fala o que é um projeto legado, né? Ou então alguém que acha que sabe ali o que é um projeto legado, mas o que um projeto tem que ter para ser considerado um projeto legado, né, na prática? Alguém quer se arriscar aí nessa pergunta? Não, bicho, para começar, acho que o projeto tem que ter alguma coisa que você considere caixa preta. Se você mexer, o projeto explode. Assim, se tem isso, é legado já de cara, sabe? Uma boa definição também são tecnologias que já estão perdendo suporte, que já estão obsoletas, já não são mais atualizadas. Essa é a definição formal e chata, né? A Fernandinha vai dar uma definição bem melhor aí. Não, eu ia dar uma definição de um livro que chama Trabalho Eficaz com Código Legado, que é um livro bem legal, inclusive, né, de ser indicado aqui para pessoas que trabalham com sistemas legados. E esse livro fala que um
um código que nasce sem teste, ele já é um código legado. E eu concordo 100% com isso aí. De que se você não coloca teste no seu código, você vai ter todos esses problemas, por exemplo, que o Zico falou, que é um código que você não consegue ter uma manutenção boa, por exemplo. Né? Então, um código que nasce sem teste já é um código legado para mim. Tem muito código que já nasce legado, então, Fernandinha. Você tá desanimando o pessoal, cara. Não vou falar esse tipo de coisa, não. Eu acho que tem alguns indicadores, assim, de que um projeto, de que o sistema pode ser legado, alguns bad smells, né? Questão do acoplamento, dificuldade da manutenção, né? Mas, pensando assim, friamente, a gente não espera que o software que a gente está desenvolvendo agora dure para sempre, né? A gente, por melhor que a gente programe, somos aqui uma equipe de exímios programadores, mas a gente não espera que ele vá durar para sempre, né? Então, assim, qual que é essa longevidade do software, o quanto a gente espera que ele dure, e é realmente o destino do código sempre virar um legado, é um destino fatal que tem que dar para o seu código? O que vocês acham sobre isso? Aí, nesse ponto, eu acho que, assim, na questão da longevidade, eu não sei. Talvez uns 5 anos, 6 anos, eu não sei. Mas eu acho que todo código, ou ele morre sem ser legado, ou ele vai viver tempo suficiente para se tornar um, né? Eventualmente, acho que é o destino de todo o código. Tem códigos legados que eles são tão valorizados pelo cliente, se você chamar de legado, é quase com ofensa, né? É impressionante, mas assim, tem código que você depende tanto dele, né? Eu já trabalhei para um cliente que toda a infraestrutura que serve os arquivos super importantes para todos os aplicativos é tudo em COBOL. Não dá para refatorar isso porque é milhões de linhas. Então, assim, considerando isso legado, porque está tendo uma manutenção, equipe gigante em cima dele, gerando código novo em cima, depende da importância, não sei. Acho que tem um detalhe aí. Deve ser legadão, né? COBOL, aquelas maluquices lá, mas o cliente dá tanta importância para o código que nem cogita refazer ele algum dia. Vai durar 20 anos o código, vai ficar lá para sempre. É um apego ao código, né? A solução. Isso aí. Ou até mesmo a própria complexidade, né? Às vezes, com o contexto que ele está inserido ali, você conseguir fazer uma atualização, conseguir fazer uma migração também é complexo. Assim, eu acho que não existe um tempo, né? Assim, eu acho que não existe, assim, falar que é uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 50 anos. Eu acho que não existe esse tempo, de fato. Mas, assim, eu acho que o conceito do legado, né, esse negócio que eu até falei dos testes e tal, que vocês falaram de tecnologias e de pouca manutenção, eu acho que é um negócio que às vezes o termo legado, ele traz um caráter meio pejorativo, né, eu acho. Eu acho que é esse que é o problema, né, que às vezes fala assim, é legado, e não, é porcaria. E às vezes não é, de fato, né, mas bom, e tem umas coisas que eu acho que é importante a gente pensar também. E assim, nem todo legado vai ser migrado também, né? Que é isso aí que você falou. Às vezes, tá funcionando, tá tendo uma manutenção ok. Para que migrar então? Ou até mais, né? É um sistema que está ali há muito tempo funcionando muito bem e que tem pouquíssima manutenção. Para que eu vou migrar esse sistema? Só porque ele é legado? Só porque ele está com uma tecnologia obsoleta? Só porque, sabe? Eu acho assim, que tem que ter mesmo qual que é a nossa motivação para migrar um sistema, para evoluir a tecnologia dele. Não deveria ser só por, agora eu quero porque, bom, essa tecnologia aqui já está obsoleta, né? Sim. Eu já trabalhei numa empresa que eles tinham um serviço, né, terceiro, que trabalhava dentro da empresa, essa empresa terceira ia falir. Eles tiveram que comprar a empresa terceira para conseguir sustentar o negócio. Porque era era uma feature, né? Era uma parte da empresa essencial para o negócio deles existir. Aí esse terceiro dominou essa parte, só que por, né, irresponsabilidade dos diretores, a empresa morreu. Aí o cliente, né, que era essa empresa que eu trabalhava, teve que comprar e absorver tudo por causa disso. Olha que doideira. Maluquice, né? Aí é um bom argumento aí, né, para migrar um sistema como esse, né, né?
Mas assim, até criando um contraponto aqui do que eu falei aqui agora, né? Eu acho que existem bons argumentos também para migrar sistemas legados. Né? Assim, por exemplo, eu tenho lá o meu sistema que está funcionando muito bem, né? Vamos colocar assim. Mas eu agora, em vez de atingir 100 clientes, eu vou atingir 1.000. Pô, meu sistema não escala, né? Meu sistema aqui, por que ele não escala? Porque ele é um monolito lá que eu não consigo fazer, né? Disponibilizar recurso e tudo mais de forma desacoplada, por exemplo, né? Então esse é um bom motivo para migrar, né? E eu acho que talvez esse grande motivo, né, é o que tem mais acontecido, talvez, né, com transformação digital, ainda mais pandemia, tudo remoto, gente utilizando o celular e tudo, tecnologia cada vez maior. Eu acho que começa a fazer uns argumentos como esse que eu acabei de falar passam a fazer mais parte, assim, sabe, do dia a dia. Eu concordo, mas esse eu acho que é o argumento mais fácil, porque geralmente ele impacta diretamente no cliente, né? Tipo assim, o cliente sempre quer expandir, por exemplo, o número de usuários. E no caso, por exemplo, nos meus casos, era tipo assim, no meu caso atual, né? Era um sistema de muita dificuldade de manutenção e o cliente não queria atualizar o sistema justamente por questão, tipo assim, eu não vejo muito valor. Aí eu não sei, já acho que, tipo assim, tem casos que é muito fácil mesmo, essa escalabilidade é muito fácil de justificar, mas e quando é, por exemplo, vamos melhorar a vida de quem está dando manutenção? Até pegando a primeira fala lá da Fernandinha, que eu acho engraçado esse conceito da visão da palavra legado pela galera, assim, de software, né, que a gente tem uma visão um pouco ruim, mas quando você pega ali na visão de história, né, na história você vê como legado uma coisa boa, você deixa um legado ali, né, para a vida das pessoas, uma coisa que foi funcional, que mudou a vida da galera. Então, acho que às vezes também a gente olha com um olhar um pouco meio preconceituoso para essa questão. E aí, dentro dessa parte da escalabilidade, é engraçado um exemplo também que eu já vivenciei, que tinha um sistema que ele era distribuído por pendrive, né? Ele era desktop, a galera ia lá em todos os pontos lá das filiais para poder instalar uma versão ali, e geralmente cada computador ali tinha uma versão específica do sistema, então tinha uma máquina ali de um cliente ali que ele tinha uma versão totalmente diferente da que estava do outro, que atuava no mesmo setor, na mesma coisa, então tem essa parte de escalabilidade, tem questões de gerenciamento de versões, tem suporte também, então começa a gente ter vários pontos aí que começa a quebrar mesmo essa parte de manutenção do sistema. Então, é interessante isso que o Lobato falou, né, porque a dificuldade de dar manutenção ali, né, ou de ter um sistema robusto também para o desenvolvedor, é algo que é tão problemático quanto resolver ali puramente problemas de negócio sempre, né? E hoje, no trabalho que eu atuo, a gente tem a oportunidade de fazer alguns refactorings, né, para melhorar, né, realmente o sistema pro desenvolvedor e, consequentemente, para o usuário final. Por quê? Por exemplo, o que aconteceu lá no nosso sistema é que a gente tinha, por exemplo, pipelines de build e release que demoravam mais de 1 hora para poder passar por todo o processo e e isso acaba atrasando a gente disponibilizar o código, né, em todos os ambientes, né, seja para eu testar alguma coisa, seja para eu publicar em produção, né. Então, a gente teve a oportunidade lá, uma das ações que a gente fez foi componentizar esse legado, digamos assim, que era um monolito único, e separar o front-end do back-end, as responsabilidades, esteiras diferentes, e fazer com que esse tempo caísse aí para 10 minutos. Então, até pegando o gancho aí do episódio de Dora, que a Fernandinha gravou, né, pensando aí em performance de times de elite, a velocidade que você tem para corrigir um problema em produção, sabe, são ganhos muito positivos que a gente teve fazendo um refactoring ali de infraestrutura do software, que na prática para o usuário final que acessa ele todo dia, ele mesmo não vai perceber tanto assim o que foi feito de um dia para o outro. Cara, isso é muito interessante. Hoje, coincidentemente, eu toquei uma sabatina, né, por causa dos engineering reviews aqui da
da nossa aliança, a gente gerou certas ações e para um dos clientes, a gente revisou o front-end e o projeto já estava virando uma baguncinha. Então, assim, os desenvolvedores já estavam começando a ter dificuldade de gerar features, sabe? Para conseguir, dentro da arquitetura do próprio projeto, já estava ficando difícil fazer as coisas. Então, a gente fez essa sabatina hoje para reestruturar. Gente, foi mal, mas o chat aqui. Coitado conta É porque, ô Zica, a gente, na apresentação, né, a gente conversou e o seu gato tem anos de experiência em legado também. Ele quer participar da conversa. Velho, ele tá acompanhando as coisas. Para quem não tá vendo, né, aqui, lógico, a gente não tem vídeo, mas o Zica tá com um gatinho dele nas costas, né? Então, o gato com certeza programa também. Quase dividindo o fone ali. Não, eu converso com ele, gente. Eu fico xingando o código para ele aqui. Ele tem que ficar me escutando, desabafando aqui nos legadão que eu fico mexendo. Mas, assim, voltando, a gente fez uma ação preventiva para o código novo já não ser legado, sabe? Então, assim, isso foi um exemplo muito legal que aconteceu hoje. Então, a gente reestruturou tanto a parte, né, de pastas, esse tipo de coisa, quanto a estratégia ali das features, que vai dar uma longevidade maior para o código e não vai dar dor de cabeça lá na frente, quando, né, o cliente estiver cobrando feature e tarefa, e o time está lá, pô, nossa, tá difícil demais para desenvolver, porque estou engessadão aqui. Aí foi doido, cara. Essa história, isso, né, da manutenção, eu acho que, né, disso ser um motivo, eu acho que é muito também, tem muito a ver com uma análise de custo também, que eu acho que às vezes a gente não faz tanto, né, ou, enfim, que é basicamente assim, qual que é o custo da minha manutenção, né? O custo da minha manutenção, ele é maior do que eu, né, simplesmente começar a migrar isso aqui. E o que normalmente se vê? Nossa, a migração vai ser uma fortuna. É impossível, não tem dinheiro para pagar essa migração. Mas qual que é o seu custo de manutenção, né, do seu sistema? Toda vez que você vai fazer uma feature e o negócio quebra e cria 500 bugs, ou toda vez que você vai fazer uma feature e você não consegue, demora um tanto de tempo, porque simplesmente as pessoas não conseguem mexer no código direito, ou mais, né? Você não tem profissionais que trabalham mais com aquela tecnologia, é super difícil encontrar profissionais que trabalham com aquela tecnologia, e aí você tem que ficar, né, sempre treinando pessoas para conseguir trabalhar no seu legado. Então, assim, esse eu acho que é o custo, né, que a gente às vezes não pensa que existe pra caramba, né? E que talvez, se a gente fizesse uma análise super fria, valeria a pena fazer uma migração. A longo prazo, né? Exatamente. Sem falar que você tem que pagar caro essas pessoas, né? Porque ninguém quer ficar no legado, tipo assim, tem que pagar caro profissional, aí o cara ameaça aí, não tô aguentando mais isso, tem que ficar aumentando salário. Às vezes uma coisa que acontece também é que o software ele deixa de ser relevante, né? Porque ele para de receber a atualização e ele começa a ficar ultrapassado mesmo, né? Até nas leis de Lema, que são, né, os primórdios da agilidade, se não me engano, a primeira lei de Lema fala sobre isso, que é tipo, para o software se manter relevante, ele tem que estar sendo atualizado o tempo todo. As empresas, por algum motivo, param de investir, ou por uma coisa, o próprio modelo vai mudando de negócio, às vezes, né, a legislação do país vigente vai mudando, e o software começa a ficar, né, travado, antigo. Quando você assusta, ele já não é adequado mais. Então, tem que jogar fora, tem que refazer. Sem falar a questão de performance mesmo, porque às vezes tudo vai aumentando, né, os inputs na base de dados, e quando vê o seu software não escala mais, e já é uma versão muito antiga, que você não tem um profissional para mexer mais, e aí acaba que você tem que ser forçado a mudar, atualizar o software mesmo. Cara, isso aconteceu demais com o front, viu? Todo mundo usando JSF, aquelas coisas lá, os embedded code e tudo, né? E aí, quando veio o React, o framework de front, regaçando e trazendo uma experiência de usuário melhor, aí todas as empresas de uma vez querendo demanda de refatoração, não, tem que passar esse monolitão, porra, esse JCFão aqui para React, o Vue, e pá, nós estamos desesperados que a startup que está crescendo ali já está crescendo, tudo já no novo, já está escalando com usabilidade diferente, e nós estamos aqui.
né? Foi... Entra a questão do custo de oportunidade também, né? É muito custoso para você conseguir entrar e aproveitar uma oportunidade de mercado, uma janela, lançar um produto, e acaba que esse preço nem é só preço de manutenção, mas o preço de você não estar conseguindo lançar coisas, não estar conseguindo competir, né? Isso aí entra também nos motivos de acabar, né, sendo a escolha atualizar, né, o legado, ou refazer partes, ou, né, quebrar em módulos, etc. Uma das definições que eu mais gosto de legado é essa aí, sabe? Do stakeholder perder o controle. O cara não consegue mais lançar um produto quando ele quer, ele não consegue mais fazer uma feature ou uma manutenção do jeito que ele queria, ele começa a perder o controle do sistema. Então, muda o sentido lógico da coisa. O sistema para de te ajudar e de ser uma ferramenta para impulsionar seu negócio, ele começa a virar um freio que te impede, você tem que ficar colocando um monte de recurso lá para conseguir manter a bola girando. É questão de valor subjetivo, né? É o valor que o sistema tem, às vezes não monetário, mas o valor ali em relação a feature, agilidade, esse tipo de coisa geral para o dono desse software. Acho que o Naves definiu bem aí o custo da oportunidade mesmo, né? Mas o Zica me falou um negócio que me chamou a atenção, que foi justamente nessa experiência que você passou, Zica, de fazer uma sabatina e refatorar um sistema que começou, né, ali, que você falou, isso aqui já está cheirando meio mal, vou começar a refatorar isso aqui. E aí eu queria entender com vocês, né, qual que é o limite ali? Como que você tomou essa decisão, por exemplo, assim, não, tá na hora de refatorar, né? E qual que é o limite de falar assim, não, ainda está tranquilo, né? Eu posso continuar aqui fazendo desse jeito, ou não, agora eu deveria, sei lá, começar a modularizar. O que você acha que tem que ser levado em consideração para começar realmente a refatorar esses legados? No meu caso, o que acontece, né? Como já era um legado que estava nascendo o legado, né? Não é uma tecnologia antiga que eu estou refatorando para uma nova, tipo, tirando do Javão antigão para um JavaScript, no caso já estava nascendo numa arquitetura ruim no código. Então, quando a gente fez o projeto nasceu e aí fez uma POC, né? Então, vai lá, faz a POC, às vezes é uma POC rápida, que não pensa direito na estruturação, na escalabilidade de projeto, esse tipo de coisa. E aí, ficou a POC. Né? Vai, publica em produção, e é isso aí, vamos embora. E no vamos ver, no famoso Go Horse, ninguém pensou na arquitetura em si. Então, quando a gente fez a revisão lá, né, nesse caso, a gente falou, gente, está indo para o caminho ruim, as responsabilidades não estão bem definidas, os módulos aqui estão tudo espalhados, 500 pastas. Tem coisa de um domínio numa pasta, o mesmo domínio em outra pasta, para você achar, você fica perdidão. Então, assim, quando você chega num ponto que você olha para o código e fala, meu Deus, onde é que eu estou? Eu acho que você já pode dizer que está numa hora boa de você mudar, porque senão a longo prazo você vai chorar, e vai chorar bonito. Eu tenho uma situação aqui, que eu passei até em conjunto com o Naves, na épocas antigas, foi que a gente precisou mexer numa comunicação assim, de e-mail com o cliente, simples até, e a gente viu que ia ser muito complicado essa alteração simples e ela poderia gerar um grande risco, essa alteração. E a gente pensou, agora a gente vai ter que refatorar isso aqui, porque uma coisa tão simples dessa não poderia custar tanto para a gente em questões de horas trabalhadas mesmo, de pontuação de história, etc., de entrega mesmo para o cliente, ali, velocidade, né? E tá um código bem complicado de se mexer. Eu lembro dessa feature em questão, né? Havia um cliente X e tinha uma feature que era relacionada a enviar comunicações clientes, de uma coisa bem relacionada ao business deles mesmo. A comunicação ela tinha tipo diferente de cliente, coisa com a legislação brasileira, e aí o código não foi construído usando Solid, aquela questão, né, de Open Closed Principle, né?
E aí, toda vez que você tinha que alterar o código, você tinha que alterar o código. Você não herdava, você não criava uma herança lá, a coisa era muito engessada. Acabou que a gente chegou num momento que, pô, não tem como mais alterar esse código. Tá um ninho de papagafinho, assim. E aí a gente falou, pô, e esse negócio é novo. Então, eu acho que levanta uma outra vela aí, um outro item para a gente conversar sobre o que fazer para os códigos novos não já nascerem legais. Vocês me lembraram um caso que é tipo assim, quando eu estava mexendo no cliente, os dados todos vinham de um CRM e ele atualizou, e aí a gente precisava fazer chamada lá. Só que aí tinha um problema com um certificado TLS, algum certificado assim. E aí o sistema era tão antigo que ele não podia, ele não aceitava o certificado novo. Então a gente tem que fazer uma implementação. E isso foi tipo uma semana, um negócio assim, um certificadinho. E aí eu e o Bazoni, que é o arquiteto lá, no final a gente implementou, tipo assim, usando um hexadecimal, uma classe lá muito maluca, para poder injetar o certificado na chamada. E aí foi um trampo, assim, além de ter impactado essa uma semana, foi um negócio assim, muito misterioso, tipo assim, muito complicado de achar. Nebuloso é a palavra, na verdade. Magia negra, nível 70. Bom demais. Foi, velho, mas foi magia negra mesmo, com hexadecimal feião lá no meio do código, hard-coded. Mas funcionou, né? Um pouco do que vocês estão falando, de problemas enfrentados aí, né? É muito de más práticas mesmo ali na hora de você desenvolver o sistema, né? Então, falando aí de coisas que eu aprendi trabalhando com legado, né? Ou pelo menos que hoje em dia, enquanto desenvolvedor, eu acho que eu me atento mais e eu me preocupo mais, né? E por conta de ter trabalhado com legado, é de ter visto realmente esses casos de, por exemplo, autoacoplamento, esses casos em que é muito difícil para eu dar manutenção porque o nome de uma variável está muito ruim, sabe, porque não está bem separado as responsabilidades. Então, ou então detalhes mesmo, sabe, qual tipo de classe que você está usando. Por exemplo, você vai construir algo que você vai iterar sobre uma lista. Você mete um list lá e pronto. Independente da linguagem, tem list aí. Mas não, às vezes dá uma olhada, sabe? Será que esse a melhor classe para você usar mesmo para o contexto? Será que vai ter a melhor performance? Será que daqui a 3 anos, quando o volume de dados for 500 vezes maior, vai estar sustentável do mesmo jeito? Será que eu não poderia fazer isso aqui de forma paralela? Será que eu não poderia fazer isso aqui de forma assíncrona? Então, são coisas que às vezes a gente deixa passar, porque eu quero entregar minha história, vai funcionar, né? Só que trabalhando com legado, você vê a importância desses detalhes na hora de tomar uma pequena decisão de desenvolvimento, sabe? Isso aí eu acho que é uma experiência que o legado me trouxe e que não me tira, sabe? Uma reflexão que eu até tenho aqui agora é que, beleza, a tecnologia, em algum momento, ela vai se tornar legada, sei lá, arquitetura, sei lá, algumas práticas ali, padrões de projeto, beleza, só que se você codou da maneira sustentável, onde que o código seja, né, escalável, etc., facilita depois na manutenção, e mesmo que seja um legado, não seja um desafio tão grande para a galera que vai atuar nele, né? Gente, eu lembrei aqui, bicho. Champagne falou essa coisa de nome. Cara, só nomenclatura de variável, de função, de classe pode transformar seu código legado de uma forma muito rápida, cara. Assim, é fast, sabe? No cliente que eu tô agora, tem assim, var 100 igual a 100. Var underline me igual a this. Aí tá lá, dentro da função, me.tanana faz alguma coisa, embaixo this, que é a mesma coisa, tanana faz outra coisa. Saca? E tudo chama item. Então, não. Item. E tem itens, né? User é o item. Se tem uma lista de user, item. Tem a lista de produto e item também. Então, assim... O pior do que dá um nome ruim é a falta de padrão também, né? Que, sim, total. Às vezes tá tudo no padrão ruim, uma hora você aprende e consegue... tem padrão maluco, né? Outro dia eu vi no projeto que nas pastas eles estavam intercalando padrão. Em uma pasta estava um padrão, aí na de baixo estava outro. E assim, na árvore, estava engraçado. É aquele meme do cada um faz uma parte e no final a gente junta o trabalho, né?
Total. Mas isso de nome de variável é um negócio que parece bobo, né? E às vezes você fala assim, não, mas você vai recusar meu pull request por causa desse nome dessa variável, por causa do nome desse método? Sim, vou, porque daqui a uma semana a gente não vai saber o que esse método faz mais, entendeu? Não vai saber para que essa merda, essa variável serve, né? Então, isso de nome de variável é muito importante mesmo. E teve um negócio que você falou, Champagne, que eu acho que é tipo assim, é o pulo do que realmente também transforma sistemas em legados, que é, eu só estou fazendo o meu, né? Eu vou só aqui adicionar essa linhazinha aqui nesse método. Eu vou adicionar essa linha. Vai ter mais de uma responsabilidade? Vai, mas, pô, ele só vai aqui, só vou adicionar essa linha, em vez de retornar um void, agora vai retornar um booleano, true ou false. Aí vem um fulano e o outro fulano, eu vou só adicionar uma linha, de repente o método em 1000 linhas e ninguém sabe, né, o que aconteceu. E pior, que aí quando tem 1000 linhas, aí que as pessoas só adicionam a linha mesmo, que elas olham e falam assim, você tá louco, eu vou refatorar isso aqui? Não vou fazer, né, 1001 linhas aqui. Então, esse de só fazer o nosso E pegando o gancho ainda, às vezes a pessoa, tipo, olha e fala assim, o cara já fez isso aqui, reaproveita, e o negócio vai, tipo assim, ou então copia e fala assim, o cara já abriu esse precedente, fazer um código mais ou menos, né? E a pessoa vai só, tipo, adicionando aquela stack de coisas fora de padrão, né? Código ruim. Não me fale em função de 1000 linhas, cara. Tem funções aqui de 1400 linhas que é caixa preta, igual eu falei, eu só uso ela. Chama find itens, aí, item, tá vendo? Tô traumatizado com isso, cara. Você chama 1400 linhas, pá, muda de tela. O meu tem uma função chamada get item items. Ele preenche o item e preenche o items. Gente. É incrível. Acho que se colocar item é porque funciona, saca? Deve ser. É até uma falha nossa, às vezes, que a gente fica, às vezes, tão focado na coisa que esquece que o importante não é só funcionar, mas ser entendível, né? O próprio Martin Fowler, ele fala lá que, assim, tão importante quanto funcionar o código é ser entendível, né? Então, eu acho que tem uma frase ali que é mais ou menos assim, né? Que, tipo, se eu não me engano, assim, acho que qualquer pessoa faz o código funcionar. Ou bons programadores escrevem códigos que humanos conseguem entender, algo assim, se não me engano. E é tanto falta de base isso, que se o cara pegar o nível do Clean Code, que seja ali do COBOL, que está na base, assim, vai estar lá um capítulo falando de nomenclatura de variável, nomenclatura de método, o que é cada coisa. Se o cara quiser ler um pouquinho a mais, começar a ler um pouco de TDD, ler Evans, né? Ler o Valveno, vai lá, tá mostrando a importância da linguagem oblíqua, a importância do negócio orientar o seu código, né? Quando você tem um domínio um pouco mais complexo, que aí normalmente é os cenários legados, né? Que acaba perdendo um pouco o controle, né? Porque é complexo. Então, você já tem a complexidade do domínio, a gente vai lá e enfia um monte de complexidade técnica e um monte de interpretação pessoal nossa do código de item, get item, itens para cá, itens para lá, e tira completamente toda a semântica, todo o objetivo de negócio, e fica uma coisa que é impossível de entender mesmo. Então, eu acho que às vezes até é um pouco de culpa nossa mesmo, porque às vezes a gente tem que falar e falar, poxa, isso aqui não tem como fazer, não dá tempo, não vou fazer. Porque a responsabilidade técnica é nossa também, né? Tem até mais um livro aí que do Clean Coder, do Uncle Bob também fala da responsabilidade da pessoa técnica de orientar as pessoas de negócio, falar, cara, se você fizer isso, se você for para esse lado, você vai se frustrar muito rápido, porque o software tem um custo de desenvolvimento e custo de manutenção. O custo de manutenção ele é eterno, o custo de desenvolvimento você está vendo agora, mas de manutenção é eterno. Então, você vai pagar isso para sempre. Para sempre você vai estar pagando isso. Então, eu acho que às vezes faz um pouco de minha culpa aí da nossa, né, comunidade técnica. Eu acho que é um pouco de culpa também do tanto de crescimento acelerado que a gente está tendo. O Uncle Bob fala mesmo de quantidade de devs nova a cada 5 anos, mas eu acho que é até mais rápido que isso, quantidade de gente nova, a gente vê sempre entrando no mercado, quantidade de projetos, quantidade de empresa nova, e é muito difícil você ter todo mundo que está aprendendo a fazer E a própria área mesmo é nova, né? Se você pegar a computação, nasceu quando? Faz nem 100 anos, né? Quando que nasceu a orientação do objeto? Quando que veio o manifesto ágil? Faz quantos anos que a gente está falando de microserviço ou de cloud? É pouco tempo, coisa pouca, sabe? Assim, você vai ter programador mais antigo aí que provavelmente programava umas coisas que eu não sei nem o seu nome, né? Sei lá, o cara estava lá mexendo com coisas que eu nem me imagino, de binário maluco aí. Então é coisa muito nova, muita gente muito nova fazendo coisa nova, acaba que sai disso aí. Minha opinião, o maior produtor de código legado entrega isso rápido, depois a gente vê. Pronto. Se você está nesse esquemão com o seu cliente, cara, pode saber que você está fazendo código legado, assim, 90% de chance de estar fazendo código legado, porque
Eu já escutei isso. Quando a gente subir para a produção, a gente vê. Eu falei, cara, como assim? Não dá, né? Vamos pensar agora que vai ser muito mais barato para você, mas, né? É o famoso cria o débito técnico, depois a gente prioriza. Só que isso depois nunca chega e a gente nunca vai ter uma gestão de débito técnico ali saudável, né? Ou madura. É o backlog infinito, né? Quase todos os livros aí de boas práticas de programação, assim, né, do Uncle principalmente, começa lá em um capítulo tem um gráfico lá de produtividade do time com o passar do tempo. Aí o time que não faz, não separa tempo para fazer, né, melhorias no código, você vai a curva ficando cada vez mais caro, a produtividade cada vez diminuindo mais com o tempo. Receita para o fracasso. Exatamente. O que eu ia falar, né, parecido mais ou menos com isso aí, é que, assim, se o time de fato tem uma boa gestão de débitos técnicos, funciona bem, né? Se realmente, assim, tira na sprint uma quantidade de pontos para fazer débito técnico com cadência, tal, isso funciona bem, né? Assim, o Zica até mencionou de uma POC, né? A POC começar, depois colocou em produção e aí ferrou e virou o produto, né? O MVP, enfim. O negócio do MVP começar sem se preocupar muito com coisas técnicas, né, com escalabilidade, com segurança, até tá ok, né, assim, contando que seja um MVP de verdade, né, vamos segurar aqui que é um MVP de verdade. Responsável, mas, né? Responsável. Agora, se começou desse jeito, tudo bem, contando que o débito técnico tem que estar ali e tem que ser bem gerenciado, né, beleza, fizemos, mas agora para escalar, a gente vai ter que mudar isso aqui. Agora, para continuar isso aqui virar um produto de verdade, a gente tem que mudar isso aqui na parte técnica, né? A gente tem que melhorar essa parte da engenharia aqui. Se a gente conseguisse, né, que eu acredito nisso, que os times tivessem mais backlogs técnicos gerenciados de forma saudável, acho que metade desses problemas aí seriam sanados. De ser bem mais tranquilo, né? De fazer. O problema é que a percepção do débito técnico, ela é muito... A gente não consegue transparecer, não sei se a gente não consegue, é porque é difícil mesmo, né? Transparecer isso para um cliente, falar, cara, nós vamos parar um pouquinho aqui, mas é para ser muito mais veloz depois. Fala, não, agora, nossa, vamos embora, porque tem que entregar e pá. Mas, Eu vejo isso como mais um reflexo do fato do mercado ser novo, porque o próprio comprador, o próprio gerente, ele não entende de TI. Então, ele quer fazer um sistema digital, ele quer modernizar a empresa dele, mas ele não sabe para onde que ele está fazendo, ele não sabe as características, nunca viu um projeto. Então, ele acha que o gerenciamento tradicional, né, de hardware, de sistemas de linha de produção de carro, vai funcionar aqui, sendo que é uma coisa que é muito mais volátil, o negócio de ser software, de ser leve. Então, você tem muitas mudanças de regras, tem muita mudança de comportamento, o projeto está errado, você consegue mudar. É muito diferente do que o outro tipo de projeto. Então, eu acho que isso também é devido, na minha visão, à imaturidade do nosso mercado como um todo. Né? E muitas vezes esse gerente também, ele vê ou está mais preocupado com as cifras ali de retorno dessas features novas do que você conseguir ter uma velocidade maior no futuro para entregar as novas features do futuro que ele também gostaria de ter. Né? Meu eu do futuro se preocupa com isso, né, não? É. Deixa pro meu eu do futuro. Gente, o povo agora consome vídeo de 15 segundos no TikTok. Ninguém quer pensar em futuro, não. E o pessoal pula esses vídeos, né? É muito louco. Tá não é nem 15, né? 2, porque já pulei pro próximo. Mas eu concordo muito com isso. Não, tudo muito rápido, tudo muito urgente. Eu acho que, assim, já vi casos de sistemas que surgem em contextos, né, de extrema urgência e de precisamos urgentemente desse cara funcionando aqui para a semana que vem, é toda a cara, né, de que vai virar um sistema legado rápido, assim, um sistema de difícil manutenção. Mas também tem aqueles, né, igual vocês bem comentando aí, em que é um projeto que caberia uma melhor gerência dos débitos técnicos ali e acaba virando um sistema legado. Apesar de que eu acho que todo sistema, ele, assim, em dado momento, ele vai precisar realmente de ter refatorações grandes, né? Seja de infra, de escalabilidade ou de código ali mesmo, a diferença é a facilidade com que você vai ter de fazer isso num sistema que está muito ruim e de outro sistema que foi
gerido corretamente durante esse tempo, né? Tem coisa que nem tá na nossa mão, né? Mudou, sei lá, entrou uma lei nova ali, igual a LGPD, a gente teve que fazer alterações, sei lá, foi encontrada alguma vulnerabilidade ali no sistema de banco de dados, e aí já foge um pouco também das boas práticas da nossa parte, né? O próprio negócio pivota. Pode jogar essa parte inteira do sistema fora, nós não vamos precisar dela mais não. Aí se tiver tudo acoplado, aí você chora, né? E esse é um case legal nosso, que a gente trabalha lá hoje, o Naves pode falar bem aí também, né? Que a nossa estratégia lá é justamente de ir componentizando cada vez mais o sistema legado, o monolito, para a gente poder ir substituindo as peças, né? Então, à medida que a gente tem uma API nova, uma funcionalidade nova, a gente pode pegar só essa partezinha aqui e remover e começar a usar no sistema novo. Mas, da mesma forma, tudo aquilo que ainda não foi refatorado e ainda está funcionando, tem que continuar funcionando, né? E continuar funcionando bem. Isso aí. No último sistema que eu trabalhei, a gente também utilizava uma técnica como essa, de estrangulamento, né? Que era basicamente a gente ia pegando essas pequenas partes, né? Primeiro indo de fora, né? Assim, as pequenas partes ia migrando algumas pecinhas, exatamente. Mas era bem difícil mesmo, assim, principalmente porque esse último que eu trabalhei eram 2.000 linhas de código, era uma coisa pra caramba. O William conheceu esse sistema aí. Ele era, assim, desses métodos de 1.000 linhas, de métodos que era aquela caixa preta que você não sabia o que estava acontecendo. Gente, era um negócio assim, vocês terem noção, o front desse sistema tinha uns eventos, acredito que ainda tem, né? Não sei, o William pode depois contar. Mas tinha uns eventos que era assim, eu mudei esse valor disso aqui. Aí, na hora que eu mudo esse valor, ele ia lá e disparava o evento de mudei o valor. E aí saía pipocando para a tela inteira de que mudou o valor. Então, se você fizesse uma modificação nesse campo, por exemplo, no código e tudo mais, você não sabia aonde que isso ia impactar, porque as coisas eram extremamente acopladas nesse negócio. Assim, o evento disparava e, assim, tinha um tanto de gente que assinava esse evento e aí virava uma zona maluca, ninguém sabia nada, e era tudo síncrono, né? Assim, era uma loucura, gente, era uma loucura. Mas, enfim, o ponto é que a gente teve que começar mesmo a trabalhar em refatorações para ir desacoplando um pouquinho o código, né? E tentando criar essas estratégias para ir tirando uns pedacinhos, né? E colocando em microserviços. E esse trabalho, com certeza, não deve ter terminado até hoje, porque era um trabalho bem complexo, né? Engraçado que eu vejo muitas características que você falou aí nesse sistema que o Lucas, né, está trabalhando assim, agora. Uma delas é essa questão da base de dados ser um pouco misteriosa, ter uma camada lá no ORM, uma camada assim entre você e o banco, você não controla muito bem. E lá, como é cloud, acaba que isso se sente muito diferente daí que era on-premise, porque a gente paga por uso, muitas vezes, o banco de dados, né? Então, você clica no botão, o negócio, sei lá, era uma rota por ID, get, elemento, ID, né? Aí o cara vai lá e faz 11.000 chamadas na base de dados. E aí você chega assim, o preço do banco de dados no final do ano é surreal. Aí você tem, né, às vezes você tem uma infra lá, né, um time de DevOps que não tem uma ligação tão próxima com o Dev, e aí o cara vai lá para um banco de services e o negócio fica mais caro possível. O negócio é utilizado 100% o tempo todo. Aí fica bizarro de preço. E eu acho que isso não era tão sensível lá, o negócio do preço, a questão do banco de dados, porque eram on-premises, né? E provavelmente o time de infra vai escalar, tá precisando de CPU, eu ponho mais frente, sei lá. Põe mais servidor. Exatamente. Esse que eu estou contando, ele era on-premise mesmo, né? E apesar de que ele tinha uma camada e que ela escondia bastante como que você fazia, né, a relação com o banco de dados, mas era tudo on-premise, de fato. Então, provavelmente, se esse negócio estivesse montando para o banco da cloud, ele ia derrubar o banco. Então, você está um banco muito caro, muito caro.
volumoso. E aí isso acabou, pelo menos no cenário aqui, do sistema do Champs, acabou transformando o sistema num legado. Eu acho que foi o principal fator, porque a gente não conseguia mais escalar o banco, era um fator predominante de gargalo, que era muito caro. Então, se você queria fazer uma feature, uma coisa nova, ficava tudo muito lento, que era muita chamada no banco, e acabava que não ficou legal. E aí transformou o sistema no legado, com mau uso de ORM, né, que você vê. Isso que você comentou, o Naves, é engraçado porque mesmo sendo on-premise, você ainda tem uma demanda da rede, da banda, então acaba que o próprio legado ele impacta nas outras aplicações que também consomem aquele banco, por exemplo. Então, você tem um cenário ainda pior, que você não tem um impacto local só na aplicação legada, você tem a aplicação legada impactando nas outras. Né? Então, a cabeça é compartilhada, né? Aí você vai no legado, você clica no botão, evento, disparado, aí vai lá, derruba. Dá um lock na tabela ali, durante transaction, ninguém mais pega aquele dado aí. O bom é que o on-premise ele morre mais rápido, né? Pelo menos você põe o auto-scale na Amazon lá, o negócio escalando, e quando você vê a conta, vem. O problema é esse, né? A conta, de repente, você nem vê, né? Só vê a conta no final. É triste. Então, mas além, né, o Champagne até chegou a puxar isso, né, de coisas que ele já aprendeu com o legado, né, de, eu devo fazer um código mais limpo, né, preciso pensar em fazer, né, coisas desacopladas desde o início e tal. Mas eu acho que tem uma outra característica que me fez aprender muito e trabalhar com sistemas legados, e é a parte da resiliência mesmo, né, de estar, de testar mais as coisas, né, de estar mais preocupada nos impactos que vão ser gerados, e, enfim, de ser mais resiliente com a tecnologia e com aquilo que eu estou trabalhando, assim. O que vocês acham em relação a isso? E o que mais, né, que vocês acham que vocês aprenderam trabalhando com o legado? Quando você vê o legado, você vê até onde seu código pode chegar, né? Ali, ó, tô vendo ali, ó, pode chegar nesse tanto de ruim, então eu vou prevenir que chegue. Né? Muito interessante do legado, cara, porque quando você, igual o Champagne falou lá no início, tem muita coisa que você só aprende quando você trabalha em código legado. Então, assim, aí que você vai aplicar estratégias de refatoração, você vai pegar um design pattern, vou colocar esse negócio aqui e vai me dar produtividade. Você vai pegar a teoria e aplicar na realidade, sabe? Você aprende muito com isso. Principalmente valorizar isso que você falou, Fernandinho. Fazer teste, deixar a manutenção mais tranquila, fazer uma programação mais declarativa, né? Fazendo o gancho com o outro podcast que a gente fez, de programação funcional e pá. Eu acho que, sim, o aprendizado que você pode trazer de um legado tem muita coisa em legado que são soluções super testadas, que o negócio já está funcionando há anos. Nossa, você vê lá e fala, nunca que eu ia pensar nisso aqui. É uma solução já testada há anos. E tosqueira de outro nível, que durou muito tempo. Então, as gambiarras aí que a gente não sabe como é que funciona, você fala, nó, que legal, não sabia que dava para fazer essa gambiarra. E às vezes você até aprende habilidades novas em gambs. É um aprendizado interessante também. Né? Então, é bem divertido, cara. Quando você muda o seu mindset de tipo, nossa, eu tô ilegado, vai ser muito ruim, para tipo, cara, cheio de tosqueira, vou tentar melhorar isso aqui. Eu acho que você se diverte mais no trabalho. Eu acho que uma das coisas boas, assim, também puxando um pouco do que o Zica e a Fernanda falaram, é tipo, ele cria maturidade nas pessoas, nos desenvolvedores, porque eles aprendem que, tipo assim, é importante você ter um design pattern, as coisas bonitinhas. E, assim, falando da minha parte também, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas coisas que eu nunca tive quando eu peguei um legado, por exemplo. Peguei um legado que não tinha pipeline. Então, foi uma oportunidade, por exemplo, de aprender pipeline na marra, tipo assim, que precisava, tinha que fazer deploy na mão. Você tem que aprender a pesquisar também, porque muitas vezes as coisas já não tem, tipo, naquelas primeiras páginas de Stack Overflow, você tem que ir bem fundo ali na internet, falando dessa parte de resiliência também, né? Eu ia falar algo muito parecido com o que você falou, Alexandre, sobre o aprendizado de trabalhar no legado. Acho que uma das coisas é essa questão da complexidade e de se exigir mais do desenvolvedor. Porque, normalmente, né, os softwares aí muito mais, hoje em dia, voltados a microserviços, a complexidade acaba indo para a camada de operação, né, a camada de DevOps,
e o código ele fica cada vez mais além, mais voltado para o serviço, cada vez mais petitinho, então você não tem tanta complexidade lá. Né? Lembrando que complexidade para a gente é a complexidade técnica, complexidade do domínio, que é o software mesmo do legado. Né? E aí lá você tem complexidade do legado, você tem domínio rico, você começa a ver as necessidades de programar bem, sabe? E além disso, da necessidade de programar bem, saber clean code, eu acho que uma coisa que pega muito no legado é a resiliência e a postura do desenvolvedor, a postura do profissional, que é muito voltado para aquele livro do clean coder, do Uncle Bob, de você tem que ter um capítulo falar quando falar não, como falar não, quando falar sim, como falar sim. É papel do profissional técnico falar não e falar sim. A gente não é lá um fritador de pastel, a gente tem que estar lá e ser realmente parte do time e falar, cara, se você for perceber dessa estratégia, vai para água abaixo. Então, isso é muito acentuado nos sistemas legados pela complexidade técnica. Normalmente elas são coisas mais críticas, normalmente uma coisa muito grande, acaba que tem um outro sistema lá que roda a plataforma toda, que roda a empresa toda, se parou tudo, parou de vender, né? Se for, né, o sistema de venda, né? Então, acho que isso aí também é uma característica muito acentuada quando a gente trabalha com sistemas legados monolíticos, sabe? Você tem muita coisa, tem criticidade, você tem que tanto saber programar bem, quanto você ter boa postura. Falar não, cara, pode salvar um projeto. Isso aí é consagrado. Um dos pontos também que eu vejo, que vocês já citaram vários, né, sobre soft skills, mas eu acho que está bem dentro desse contexto, que é te exigido você ter uma auto-organização, um senso crítico ali na hora de encontrar problemas, ou até na hora que você está fazendo alguma análise, ou até mesmo escrevendo o seu código, ou até se tiver um papel assim de DL, de instrução lá para os seus desenvolvedores do time, a própria resiliência, vocês comentaram, né? Um sistema legado, geralmente ele tem muitas dependências, integrações, então são mais outros pontinhos ali, dependendo de análise, onde você tem que tentar descobrir qual que é o problema. São sistemas que, às vezes, por estarem ali há muito tempo, são delicados, são de suma importância para a empresa, e sem falar também de que esses caras é os que geram aquelas famosas salas de guerra, né, que já foi até assunto aqui. Então, acho que o desenvolvimento de soft skills nesse ponto de lidar com os sistemas legados é um ponto bem importante e te faz crescer muito como profissional. Para além das soft skills, eu só acrescentaria no que vocês falaram aí sobre capacidade de debugging, que é um ponto técnico que eu acho que, para mim, pelo menos, eu evolui bastante quando comecei a trabalhar com legado, e a gente falando mais de refactoring, né, mas até um time que trabalha com sustentação mesmo, atendendo incidentes, aí, bugs, a sua capacidade de debugging, ela melhora absurdamente, e a partir daí, quando você estiver mexendo num sistema novo e enfrentar algum problema, para você descobrir ali o que está acontecendo e tal, tenho certeza que vai ser muito mais fácil, né? E de outros pontos aí que eu achei bem interessante também, é que também tive a oportunidade de, apesar de ser um sistema legado, né, trabalhar com novas tecnologias, assim, porque, como o Naves bem falou, né, a gente tem que aprender a falar não, a entender o problema de fato ali, né, para a gente atender as demandas que vieram do cliente recentemente, a gente teve que entender se de fato eram problemas, e para isso a gente teve que investigar, e para investigar a gente teve que implementar logs para dar essas respostas para a gente. Então aí eu tive a oportunidade de mexer lá, por exemplo, com Application Insights, que eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar, e pô, me desenvolve bastante nesse ponto de monitoramento, observabilidade e também, mesmo sendo um sistema legado. Se eu fosse ouvinte desse episódio até agora, eu ia pedir amanhã para começar a trabalhar no sistema legado. Ué, tá precisando de dev lá no meu time, hein? Não, é porque realmente, né, teve muita coisa que a gente falou aqui, de coisas positivas, né, que não é só você estar trabalhando, pô, tô preso aqui com uma tecnologia que não vai me fazer crescer. Pô, há o tanto de jeito, né, de crescer, o tanto de coisa que você pode fazer para melhorar suas habilidades, tanto técnicas quanto não técnicas, quando você trabalha no legado. Né? Também acho que dá para você melhorar um pouco sua, digamos assim, ganhar uma moralzinha, né, mexendo com legado. Porque às vezes um trem que, tipo assim, muito ruim, tipo, legados são muito, igual a gente comentou mais cedo, né, tipo assim, geralmente às vezes tem uma performance ruim, e às vezes é até fácil você arrumar um trem, então, tipo assim, consertar esse problema de performance. Então, tipo assim, você conserta um trem que nem é muito difícil, e o povo já ganha muito reconhecimento, né, só de você ter mexido ali,
Ter coragem de desbravar essa caixa preta, né? Igual o Zica falou no início. Total, cara. Exatamente. Tem que ser guerreiro. Uma vez eu dei se eu der um Ctrl Shift F lá em gambiarra, lá no código lá hoje, é cada coisa que a gente vê que é inacreditável. Você coloca o quê? To do gambiarra? Os caras documentam onde que tem gambiarra, cara. Que loucura é essa? Não, então, deve ter mais de 50 casos desse lá que, assim, fiz essa gambiarra para resolver o problema de não sei o que. Não sei como funciona, mas fiz essa gambi para tal coisa. É um negócio que você fica assim, cara, o cara, além de fazer, ele ainda documenta, tá? Selo gambiarra. Entendeu? O método já chama assim, gambiarra para fazer isso. Gambiarra para pegar dados. Outro problema que eu tive estava investigando como funcionava o código, não conseguia achar de jeito nenhum. Aí eu fui descobrir que dentro de um método, era um if booleano que chamava validar campo tal. Dentro desse validar campo tal, tinha assim, 500 coisas do validar campo tal. Ele saía fazendo um monte de coisa. E eu fiquei tipo uns dias para eu descobrir que era dentro desse método que estava acontecendo as coisas, entendeu? Isso aí foi complicado também. Aqui no projeto tinha ajusta outros métodos. Todo mundo sabe o que ajusta outros métodos faz, né? Sim. Tá óbvio pelo nome. Ele fazia muita coisa, gente. Ele fazia muita coisa, ajusta outros métodos. E chamava toda hora. Toda vez que atualizava a quantidade, atualizava o total, tinha um set timeout de 3 segundos, ajusta outros métodos e bora. Nossa, timeout. E quando faz ajuste, ainda tem, tipo assim, 5, 6, tipo assim, é filho de 5, 6 pais. Tem que ficar dando F12 para sempre. Pra você descobrir que o negócio estava lá na base. Uhum. Esse negócio de timeout, cara, tem um set timeout aqui, tipo, de 6 minutos. 6 minutos depois o negócio não funcionou, chama isso aqui. Fala, bicho, pra que vai chamar o negócio depois de 6 minutos? Nada a ver. A chance de dar um bug fantasma por causa do set timeout aqui é altíssima. Eu não mexi não, vai que quebra tudo, né? Uma coisa que eu já peguei também no código era assim, como que era? Implementação temporária para resolver questão tal e será removido na sprint 3, código de 2011. Vai ser. 2011. Vai ser sim, vai ser removido sim. Confia. Código de 2011. Aí eu conheci a pessoa que deu o commit, eu mostrei para a pessoa, cara, nem lembro mais disso, faz mais de 10 anos, nem lembro mais disso. Apaga, por favor, o meu nome, o comentário. Ela comentado o nome do cara, eu que fiz isso, meu nome é, né, Ciclano. Ai. Você que lembra dessa pessoa, Fernandinho, depois te conta em off quem foi. Vai ser conto meliante. Tem um veio do C# aqui, também legadão. Veio do C#, é a função lá com for. Repete a mesma coisa 4 vezes e tem uma diferença lá que, se tiver a iteração 3 do for, faz isso. Tipo, ninguém sabe a regra, a pessoa que já fez a regra. Esse é clássico, né? Ou if true também já peguei. If not do not. Vocês já viram isso? O quê? É o não alguma coisa. É o exclamação, não alguma coisa faz a coisa. Não, isso aí é direto. Também é outro que é Esse direto. é frequente. Tá espalhado no código isso aqui, cara. Frequente. Nossa, God. Deus. Agora eu não tô lembrando se foi no sistema da Fernandinha ou se foi do Naves lá que eu vi, mas tinha um comentário que era assim, não sabemos o que esse método faz, mas é muito crítico, pense bem antes de mexer. Consegui se mexer. Esse aí foi Fernandinha, hein? Tem uma chance de ser. Não, tem uma chance. Aquele lá era gigantesco, você tá louco. Mas to do no código, esse sistema deve ter muito to do no código. Que nunca foi feito, nunca foram feitos. Eu lembro também um try catch que tinha, que o catch não podia dar o catch. Quando dava o catch, estava tipo um log assim, Ele não poderia chegar aqui. Se chegou aqui, envia um e-mail urgentemente. Fudeu. Ai, gente, cada coisa. Depois dessas histórias aí, né?
Queria agradecer a participação de todo mundo aí. Acho que foi bem produtiva a conversa. Espero que a gente tenha mudado aí talvez um pouco da visão que as pessoas têm de sistemas legados e passado um pouco da nossa experiência aí. Pelo menos rir as pessoas vão, né? Quando elas trabalham com sistemas legados. Ela vai falar assim, não é possível que alguém fez isso. Aí vai lá, quem fez isso? Eu. Há 2 Meu semanas Deus, atrás. essa pessoa estava louca quando ela escreveu isso. O commit é seu. 2 semanas. O convite é seu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Sim, Muito obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado. Tchau.